agradeço ao Tiago, a Elétrica, da sua família, pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês, podendo falar um pouquinho de Jesus e a presença de todos vocês que deixaram o conforto da cama no domingo, né? Depois de uma semana intensa de trabalho, e todo mundo levanta e vem disposto a ouvir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. E recentemente, na casa que eu trabalho, uma entidade amiga recomendou aos que estavam no trabalho de cura a importância de se falar sobre o corpo físico, de estimular o cuidado com o corpo físico, porque nós precisamos estar bem reencarnados para que possamos executar plenamente as nossas funções. Então, sendo da área da saúde, eu não perco a oportunidade de sempre falar alguma coisinha de saúde. Eu trouxe hoje para a gente um vídeo que foi produzido pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Eu tenho um cachorro preto. E esse cachorro preto se chama depressão. Apareceu do nada e toda vez que aparece, a vida fica mais lenta. Várias vezes ele me visita sem qualquer motivo. Ele me faz sentir muito mais velho do que eu sou. Enquanto os outros se divertem, eu vejo a vida através do cachorro preto. E as atividades que me davam prazer tiram completamente a minha alegria. O meu apetite se foi, a minha capacidade de concentração e a minha memória está se perdendo. E fazer as coisas da vida é cada vez mais difícil. Em ambientes sociais, nos eventos, ele leva toda a minha autoconfiança. E o meu maior medo é que descubro que eu tenho um cachorro preto. E aí eu tento esconder, por conta do preconceito e da vergonha, invisto em mentiras emocionais, que me custam muito energeticamente para esconder esse problema. Às vezes, ele me faz falar palavras agressivas, fico extremamente irritado e de difícil convívio. Ele levou o meu amor embora e a minha sexualidade, a minha intimidade também. Mas ele faz questão de, durante a madrugada, me lembrar de quanto eu estarei cansado no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é sentir-se triste ou para baixo. É simplesmente ter a incapacidade de sentir. E quando o tempo passa, ele vai ficando cada vez maior. Às vezes eu me revolto, tento atacá-lo, mas cair se tornou muito fácil e levantar cada vez mais difícil. Procurei então a automedicação, a bebida, e fui me sentindo cada vez mais pressionado, cada vez mais só e isolado. Finalmente, o cachorro preto tomou conta da minha vida. E aí, eu não tinha mais alegria e não tinha mais motivo para viver. Foi quando eu resolvi procurar uma ajuda. E foi o primeiro passo correto dele. Descobri que muitas outras pessoas tinham um cachorro preto também. Alguns tratavam com medicamentos, outros com outras terapias. Mas falar sobre os meus problemas se tornou muito mais fácil e me ajudou a combater esse cachorro preto. Ensinei a ele até alguns truques e comecei a me sentir feliz novamente. Quanto mais estressado, pior eu ficava. Aprendi então a relaxar a minha mente. Entendi que o exercício físico pode ser tão bom quanto os medicamentos para resolver o meu problema com o cachorro preto. Anotei então os meus sentimentos e aí eu passei a me conhecer melhor. Consequentemente, o problema foi diminuindo. E nos dias mais tristes da minha vida, por mais feio que estivesse, falando para as pessoas certas, fazendo as escolhas corretas, tudo voltava a variar. Não posso dizer que sou agradecida ao cachorro preto, mas entendi que se enfrentar e abraçar os meus problemas, fica muito mais fácil de combatê-los. Pode ser que ele fique comigo a vida toda, mas com muita disciplina, muito conhecimento, eu vou conseguir dominá-lo. E assim vamos convivendo.
O importante é enfrentar o problema, enfrentar o cachorro preto. E se alguém tem algum problema, procure uma ajuda. Esse é um vídeo feito pela Organização Mundial da Saúde. E ele está em inglês, tem um som, uma mensagem bonita. E quem se interessar pode até encontrar pelo YouTube com a tradução embaixo desse vídeo. E ele retrata de uma forma muito clara o que acontece quando a pessoa tem depressão. Então ela começa a ter um sentimento de negatividade presente, começa a sempre ver os lados negativos da sua vida, das situações, começa a achar que as tragédias vão acontecer na sua vida, uma sensação assim de um medo infundado, está tudo bem em casa e a pessoa começa a se sentir absolutamente triste. Tem dificuldade de concentração, dificuldade de memorizar, passa a ter insônia e durante o dia, de noite não dorme, durante o dia não lembra o que tem que lembrar, ou seja, lembra só de noite o que tem que fazer de dia, durante o dia esquece o que tem que fazer, tem dificuldade em tomar decisão, tem um sentimento muito de desprezo por si mesmo, uma baixa autoestima, diminuição da vontade. Não tenho vontade nem de festa, nem de televisão, nem futebol, não tenho vontade de conversar, não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Sinto uma culpa, não fiz nada de errado, mas o sentimento de culpa às vezes está presente. Perda de perspectiva. E o que eu vou fazer agora? O que é que vai ser de mim? Trabalhei tanto e olha o que me tornei. Qual vai ser o meu destino? Qual vai ser o meu futuro? Insônia, excesso de sono, ansiedade em relação ao futuro, falta de apetite e desinteresse sexual total. Esses são sintomas que caracterizam um quadro mais complexo de depressão. Às vezes nós temos alguns desses sintomas e os profissionais são plenamente capacitados para identificar. Existe um número de sintomas que devem aparecer antes de que seja considerado um quadro depressivo. Qual é a incidência de depressão por países? Nós observamos que a França é o que mais tem deprimidos, seguido dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, do Líbano, Israel, enfim, até na China nós temos depressão. São 350 milhões de pessoas deprimidas ao redor do mundo, então são cerca de 350 milhões de pessoas que não estão atingindo a sua produtividade máxima. E qual é o sexo que mais deprime? O quadradinho claro, a barra clara, é a mulher. Então a mulher normalmente está mais suscetível à depressão. E a faixa etária onde mais acontece essa depressão está entre 45 e 64 anos. Quais são as causas da depressão? A depressão pode ser causada por uma alteração da bioquímica cerebral. Nós somos praticamente, o que nós dizemos lá na faculdade, um tubo de ensaio, cheio de reações químicas acontecendo. E o nosso cérebro também é cheio de reações químicas. Uma célula nervosa se comunica com a outra através de uma separação que nós chamamos de junção sináptica ou sinapse. Nessa separação, uma célula tem informação e a outra vai dar sequência a essa informação, mas há um espaço entre elas. Então é necessário que uma substância química seja liberada nesse espaço que vocês estão vendo aqui, e essa substância química é que vai estimular as células seguintes. Às vezes o indivíduo começa a ter dificuldade na produção dessas substâncias químicas e a quantidade liberada não é suficiente para dar prosseguimento à depressão de forma adequada. Consequentemente, o estado afetivo, o humor do indivíduo vai se modificando por conta deste problema. Então nós temos uma causa de bioquímica, uma causa endógena, uma causa biológica, e nesses casos nós devemos tratar, porque nós não vamos conseguir facilmente corrigir esse problema sem o uso de um medicamento. E profissionais habilitados devem orientar isso. Não existe demérito nenhum tomar um remédio para tratar um processo depressivo. E devemos fazer o tratamento contínuo, da forma como o médico prescrever. E não como algumas pessoas que tomam o medicamento no primeiro mês, melhora e fala, não vou tomar mais, não vou ser dependente de tarja preta. Como se a tarja preta fosse algo assim inaceitável. E aí volta para o tratamento depois, um pouco pior do que estava antes, toma mais 2, 3 meses, interrompe o tratamento, porque já se sente bem. O
tratamento não dá resposta imediata, demora-se o médico acertar o medicamento na primeira vez, mais ou menos uns 20 dias para você começar a enxergar a vida cor-de-rosa novamente, tudo colorido, porque eu digo que o quadro depressivo, ele faz com que o indivíduo chegue tudo cinza, sem vida. E com a medicação, nesses casos, você consegue recuperar a alegria de viver, mas tem que ter paciência e tem que seguir a orientação médica. Situações de estresse. O estresse é extremamente danoso para o nosso organismo. Infelizmente, nós estamos imersos numa sociedade que cada vez mais aumenta a intensidade do estresse. Embora tenham surgido grupos isolados ainda, que estão voltados mais para um planeta mais consciente da vida, preservando mais o meio ambiente, diminuindo o consumismo, para que a gente possa reduzir as situações estressantes. Qual é o perigo do estresse? Na primeira figura, a gente vê um cérebro sem estresse. Na segunda, a gente vê já a coloração num exame específico, você consegue ver isso quando o estresse foi provocado. Então, existe uma alteração cerebral toda vez que nós estamos estressados. E quando nós estamos estressados, para que o nosso corpo suporte esse estresse, sem que a nossa vida vá embora, nós temos que produzir um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio ele é bloqueador dos receptores para aquelas substâncias químicas que interessam ao organismo. O nome dessa substância química mais estudada hoje é serotonina. Nós precisamos de serotonina para ficarmos bem. Se estamos estressados, o estresse produz substâncias que bloqueiam esse receptor e não deixam a molécula agir. Consequentemente, nós podemos ficar deprimidos em virtude do excesso de estresse. Existe a genética. Então, nós sabemos de famílias que têm uma predisposição genética para desenvolver a depressão. Nós observamos, então, que os genes podem existir no nosso corpo, mas eles precisam de fatores ambientais para serem ativados. Então, eu posso ter o gene, mas se eu não tiver um fator ambiental que precipita isso, o gene fica quieto. Agora, se eu tenho o gene e estou exposto a um fator ambiental, a um ambiente deletério, esse gene é ativado e nós passamos a ter um quadro depressivo. E quando nós falamos em genética, nós não podemos desconsiderar a participação do nosso perispírito. Já falei aqui numa outra oportunidade, todas as ações que nós praticamos, elas são registradas no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Vamos dizer assim, que é a nossa genética. E esse perispírito seleciona os corpos, seleciona os genes dos nossos pais, né, que vão servir para que façamos um corpo adequado à sua expressão. Então, a base genética muitas vezes tem a sua ligação em atitudes espirituais que praticamos no passado, né? Mas existe a influenciação. A influenciação do mundo maior, sim, existe a influenciação de espíritos que não nos amam. E quem são esses espíritos? Quem são os obsessores? Olha, estou com um obsessor. Pelo amor de Deus, tira esse obsessor de mim. Não quero saber desse obsessor. Elimina esse cara de perto de mim. Mas quem foi esse obsessor? Esse obsessor foi o sujeito que teve família. Provavelmente ele teve mãe, com certeza ele teve mãe e pai, tá? Senão não teria nascido na terra. Então ele teve mãe, teve pai, provavelmente constituiu família, teve amor pelas pessoas e quem sabe não teve até filhos. E aqueles que são pais entendem a extensão do amor de um pai pelo filho. E ele simplesmente gosta de uma série de pessoas, principalmente do seu cerco familiar, gosta dos seus amigos, mas tem uma pessoa que ele não gosta. Essa pessoa sou eu, ou sou você. Ele não gosta especificamente de nós. E por que será que ele não gosta? Provavelmente nós fizemos alguma coisa e ele se sentiu profundamente lesado. E aí, enquanto nós não mudarmos o nosso proceder, ele não vai se convencer de que nós somos diferentes, que nós já mudamos. E aí, nós vamos condená-lo? Não, porque se fizessem para nós talvez o que fizemos a ele, talvez nós odiaríamos mais do que ele até. Então nós não podemos julgar os nossos obsessores. Na realidade, eles são grandes mestres que nos colocam na linha. Porque se não tivéssemos obsessores, nós teríamos uma vida bastante desregrada. Por isso nós estamos aqui no centro espírita, aprendendo a regrar a nossa vida para diminuir um pouquinho dessa influenciação espiritual. Eles podem atuar? Podem, mas é só mudar a conduta que nós tiramos a sintonia e eles vão entender que nós já somos diferentes.
Mas tem um outro tipo de atuação, que é a atuação entre encarnados. Aqui nós temos mais ou menos 50, 60 pessoas, então nós temos aí 60 mentes atuando umas sobre as outras, porque cada mente que aqui está emitindo um pensamento, um sentimento, e eu vou sintonizando essa mente, essas informações. Vamos multiplicar isso. Se cada um daqui tiver só 3 obsessores, porque eu acho que a gente tem mais normalmente, multiplica, 60 vezes 3 são 180, com mais os 60, então, tanto de mente que tem dentro dessa sala. E nós precisamos aprender e selecionar o que é nosso, o que é do outro. Então nós vamos ser caridosos? Não tenho dúvida. Nós vamos auxiliar quem está com problema? Com certeza, porque se fôssemos nós gostaríamos de ser auxiliados também. Mas o problema é do outro. Nós vamos ouvir, nós vamos ajudar, nós vamos dar a sopa, nós vamos colher os recursos para fazer isso, mas o problema é ele que tem que vivenciar. Você ajuda e volta para sua casa com a consciência tranquila. Não vai mergulhar no problema do outro e colocar dentro de você, porque você não vai dar conta dos seus problemas e de toda a comunidade também. Então nós precisamos fazer essa distinção. Bom, por isso a gente vai eliminando um pouco da nossa culpa. Agora, está culpado por quê? Errou? Quem é que não erra? Quem não erra? O erro é uma forma de aprendizado. Todos nós erramos, e se não tivéssemos errando, e se não tivéssemos errado, não estaríamos aqui. Já estaríamos ali ao lado de Jesus, trabalhando de uma forma brilhante. Então, se nós estamos aqui num hospital, escola, quem vai para o hospital? Quem está doente. Então, ou nós estamos doentes, ou quem vai para a escola é quem precisa aprender. E lá na escola a gente erra, acerta, hora tira 0, hora tira 10, hora tira 5, hora tira 7, não é? Então nós estamos aqui para errar. Pede desculpa. Se a pessoa desculpar, muito bem, começamos daí um novo ponto de partida. Se não desculpar, já passa a ser o problema do outro que está guardando rancor. Já não é mais seu, você pediu a sua desculpa. Deu para consertar essa vida? Conserte. Não deu, nós continuamos vivos e nós vamos reencarnar outras vezes e poderemos consertar em alguns momentos quando tivermos mais habilidade para isso. Então, ter culpa por quê? Quais são as causas ainda? Além da bioquímica, do estresse, da genética, eu tenho as perdas. Então, aquela pessoa que eu adorava morreu. Que era o meu sustentar, o meu suporte emocional, a alegria da minha vida, morreu, entre aspas, porque ninguém morre, só muda de plano. Vai para a verdadeira vida, que é do lado de lá. Nós, vamos dizer assim, é que somos fora dessa verdadeira vida, porque nós estamos temporariamente aqui, só fez uma transição. Ah, mas eu sinto muita saudade. Que bom, provavelmente o outro também está sentindo muita saudade de você. Ah, mas eu vou ficar muito triste. Arrume alguém para trabalhar junto com você. Vá para a sopa, vá para uma atividade assistencial, porque você vai ter tanto serviço que não vai dar tempo de sentir a saudade. Vai ficar tão cansado que vai chegar em casa e vai dormir. Um outro motivo é a perda do trabalho. Olha, nós estamos na nossa profissão temporariamente. Nós não podemos achar que a nossa profissão é a nossa vida. Que de repente você viveu, vivi recentemente, estou vivendo, né, com um tio que foi da Força Aérea há muito tempo. Depois que ele se aposentou jovem ainda, ele continuou trabalhando com a Petrobras, na área de helicópteros da Petrobras também. E aos 78 anos agora, com essa confusão toda da Petrobras, ele foi dispensado. Se você vê a depressão que esse homem entrou, foi extremamente alegre, positivo. Falei, mas tio, o senhor dizia que ia parar aos 80, que com 80 o senhor não trabalharia mais. Agora 78 para 80, qual que é a diferença? Vai ficar deprimido só porque foi 2 anos antes? É dizer, não, eu vinha me preparando. Eu falei, imagina se não tivesse se preparado, mas afundou profundamente. Então nós temos que nos preparar. Mas que forma ele se preparou? Só na cabeça, não pegou um trabalho assistencial, não foi desenvolvendo um olhar para o outro, fazendo uma outra coisa paralela até chegar o dia da saída efetiva do mercado de trabalho. Então agora ele ficou vazio, fechado dentro do apartamento com a esposa e coitada dessa esposa, tá? Aguentando esse homem ser. Mulher sabe o que é homem dentro de casa sem fazer nada, né? Já ela sabe, tanto que elas riem. Não me olhe bravo, marido, porque você fica mais trabalhando do que tudo. Bom, e a gente tem as incertezas e as preocupações, não? As preocupações com a vida.
Olha, preocupar-se é preocupar-se com alguma coisa, mas e a nossa confiança em Deus, gente? A nossa vida é regida pelos Espíritos, 99% das vezes. Se temos um bom trabalho, uma boa sintonia, a regência dessa orquestra é por Espíritos bons. Então, por que duvidar? Às vezes eu vejo assim a mãe com risco de perder um bebê, eu falo, minha querida, mire-se nas mães que são solteiras, né, antigamente, elas pulavam, andavam a cavalo, espetavam a barriga com tudo quanto é coisa, e dava murro na barriga para perder a criança e não perdia, porque aquela criança tinha que nascer. Então faça o que o médico recomenda e confia, porque se o filho tiver que vir ao mundo, ele dirá. Não tenha dúvida, existe toda uma equipe espiritual que coordena o nosso processo de reencarnação, que coordena a nossa vida, e nós vamos estar no lugar exato onde devemos estar. Quando uma porta se fecha, é sinal que não precisamos mais passar por aquela porta, Deus vai nos encaminhar para uma outra situação, porque é lá que nós vamos ter que fazer o nosso aprendizado, é lá que nós vamos ter que dar a nossa contribuição. Então, adquirindo essa confiança, nós vamos ser mais felizes na vida e vamos tirar as incertezas. Ah, mas o meu doente está tão doente, nossa, será que ele vai morrer? É a espiritualidade quem vai definir isso. E lendo uma vez numa das obras de André Luiz, eu vi a descrição no texto de um trabalhador que era muito fiel e que trabalhava muito na casa, estava muito doente, estava na hora do sujeito voltar, todo mundo esperando com festa o sujeito chegar, e a família bastante apreensiva, não querendo, segurando, retendo aqui na terra. Era uma família de posses, montou uma estrutura quase que hospitalar dentro de casa, e um dia o paciente de repente melhorou, teve a melhora, né? Todo mundo já ouviu falar dessa melhora, e ele simplesmente ficou tão bom que a família ficou muito feliz, a mulher foi dormir no canto, as enfermeiras foram descansar, o médico também, e aí durante a madrugada os filhos foram embora, a espiritualidade começou a atuar e cortou o primeiro vaso, fez uma hemorragia. E aí o paciente começou a entrar em hemorragia, e um mais esperto acordou, e no sono mais leve acordou e viu que o paciente estava em hemorragia, mobilizou toda a equipe, começaram a socorrer, estavam conseguindo salvar o sujeito. Os espíritos falaram, não, estão salvando, vamos cortar outro vaso. Foram lá, romperam outro vaso, ele foi a óbito. Então, o sujeito morreu porque a espiritualidade veio lá, cortou o fio e cortou o vaso e causou problema, porque está na hora de voltar. Tem festa esperando e a gente está querendo que o sujeito fique aqui naquele corpo moribundo que não tem mais condição de suportar, né? Então, a gente tem que ter a certeza na vida de que a gente tem uma proteção e uma organização. A nossa vida não acontece ao acaso. Dificuldades no relacionamento? Quem não tem? Em todos os relacionamentos. Mas os relacionamentos não precisam de gritos, de berros, de xingamento. As pessoas que têm dificuldade no relacionamento precisam de amor. Tá? É amor, não é outra coisa. Doe amor que as dificuldades vão desaparecendo. Já até falei para vocês aqui da história que você tem razão. Notei isso aí. Diga numa briga, você tem razão. Você tira a arma do sujeito, você tem razão, o sujeito fica quieto. Não tem toda a razão, porque cada um tem a sua razão, né? Então, esfrie essas brigas o máximo possível. E as frustrações? Você já, eu queria fazer isso, queria ganhar uma loteria, não ganhei, estou frustrado, vou ficar deprimido. Tá? Então a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. Às vezes eu estou sonhando coisas que não são para mim, que na minha mão essas coisas poderiam gerar um desastre tão grande para o meu espírito que não vale a pena. Então nós temos que saber que nós temos uma boa orientação espiritual, principalmente se estamos vinculados ao trabalho do bem. E o que é que nós podemos fazer então para sair desse estado depressivo? Muita coisa, porque a depressão é um dos piores sentimentos que nós podemos ter. Aumentar a tal da serotonina, que é a molécula que vai nos trazer felicidade. Tem como aumentar? Tem. Então, pensamentos positivos. Esse trabalho foi publicado em 2007, que diz o seguinte, que o indivíduo que tem pensamento positivo, ele aumenta a serotonina. Então, vamos ver o lado bom das coisas e não o lado ruim. Então, os pensamentos positivos, eles estimulam o crescimento do sistema nervoso, eles produzem uma maior atividade mental,
melhora a sua capacidade de pensar, de analisar as situações, melhora a visão sobre o mundo ao seu redor, ok? Aumenta a sua atenção, conduzem a pensamentos mais felizes. É só treinar. Veja lá, quando você vê meio copo com água, esse copo está meio cheio ou está meio vazio? O negativo vai dizer que o copo está meio vazio, o positivo vai falar assim, o copo está quase cheio. Então nós temos que mudar o ângulo. Conta-se na tradição da indiana que tem um grande comerciante que mandou 2 sujeitos para avaliar uma pequena região sobre a possibilidade de produzir e vender sapatos naquela região. Mandou o primeiro funcionário. Chegou lá, o funcionário olhou todo mundo descalço. Voltou para o patrão e falou assim, péssimo mercado, ninguém usa sapato. Aí ele, não contente com a resposta, mandou o segundo funcionário. O segundo funcionário voltou e falou assim, excelente mercado, todo mundo está precisando usar sapato. Então esse é o que nós vamos olhar, qual é o lado que nós vamos olhar na nossa vida. E ainda tem um trabalho publicado em 2003 que avalia a sobrevivência e o otimismo. A gente vive mais 3 ou 4 anos depois, se a gente é otimista. Então, aqueles que querem viver mais, começam a ser otimista. Quem está assim, achando que está no finalzinho, vamos apelar agora para o otimismo. Quer dizer, já fizemos boas ações, estão querendo me levar, então eu vou ser otimista. Então, eu fico mais uns 4, 5 anos aí. Tá certo? Então, o otimista não tem resposta estressante, ele tem menos risco de mortes súbitas, infartos fulminantes, ele tem menos processos inflamatórios ainda. Tem um melhor funcionamento pancreático, a insulina dele vai funcionar melhor, o tratamento do diabetes vai ser melhor, a pressão arterial dele é mais baixa, porque ele não tem estresse, e aí todas as doenças cardiovasculares e dos vasos têm uma incidência bastante reduzida nas pessoas que são otimistas. E ainda, meu filho hoje falava uma expressão, se você acordar depois dos 40 anos e não tiver uma dor, com certeza você está morto. E é bem assim, nós aqui já passamos a maioria dos 40 anos, então se nós acordarmos sem a dor, provavelmente nós estamos sendo otimistas, porque o otimismo, ele diminui a nossa percepção para a dor. Então o otimista não sente dor, quase não sente dor, ok? Então eu sempre falo que quando alguém chega para mim e fala, eu estou com muita dor aqui, eu falo, agradeça a sua dor. Mas por que, Elza? Eu falo, porque amanhã ela vai estar pior, você está um dia mais velho, vai aparecer uma outra, rapaz. Fique contente se você estiver só com essa e agradeça essa dor. O dia que eu fiquei diabética, eu agradeci, né? Passado uns 20 dias que eu tinha ficado diabética, eu agradeci, bendito seja essa doença, e eu me fez comer direito agora, já até emagreci, olha que beleza. Quer dizer, aprendi a ver a comida de uma outra forma, cuidar um pouco mais de mim, mas precisou chegar a doença para fazer isso. Mas se você tem depressão, nada de ficar dentro de casa com a cortina fechada, vai lá para fora tomar sol. O sol vai produzir a famosa vitamina D. E a vitamina D é essencial para a formação dos nossos neurônios, a manutenção da nossa estrutura corporal, dos músculos, para reduzir a nossa dor, para melhorar o nosso coração. E nós estamos vivendo uma epidemia da vitamina D. Por que nós estamos vivendo? Vocês tomam sol do meio-dia? O sol para produzir vitamina D tem que ser o sol que a sua sombra fica mais próximo do pé. Qual é a hora que a nossa sombra está próxima do pé? Ao meio-dia. 15 minutos você já produz 26 mil unidades de vitamina D, quer dizer, é o suficiente para o seu corpo, mais 15 minutos de sol no meio-dia, cumulativamente vai trazer um dano muito grande à sua pele, colocando às vezes o risco de câncer. Então precisa procurar um médico para avaliar se a vitamina D está tudo bem, se não está, ele vai te dizer como você deve se conduzir para melhorar a sua vitamina D e melhorar o seu humor em consequência disso. E os exercícios? O cérebro agradece os exercícios. Eu particularmente não gosto de fazer atividade física, mas faço todo dia. Eu adoro um sofá, sabe? Mas vou para a atividade física assim com aquela preguiça, com aquele desânimo, mas volto numa felicidade, porque a atividade física estimula a produção das substâncias que dão uma sensação de bem-estar. Então, se você precisa tomar 4 comprimidos para controlar a sua pressão, se você faz atividade física, você passa a tomar 2. Se você precisa tomar 4 comprimidos para controlar a sua depressão, se você faz atividade física, você toma 2. Então, se você tomava 4 comprimidos para colocar a tua dor da coluna em dia, fora da coluna, aliás, né? Você passa a tomar 2. Então, você vai mudando o seu corpo com a atividade física, tá
certo? E a dieta do triptofano. Quem comeu chocolate e se sentiu bem? Pode levantar a mão. Eu sou a primeira. Tô triste. Tô doida com vontade de comer chocolate. Por quê? O chocolate tem triptofano e o triptofano ajuda o teu cérebro a produzir a molécula serotonina. E assim tem alguns alimentos que estão descritos aí, né? Esses alimentos, eles são capazes de aumentar o nosso humor, de melhorar, dar subsídios para o nosso cérebro se virar e melhorar. Agora, nós precisamos receber muito abraços, viu? Se tiver algum deprimido em casa, abraça bastante. E se não tem nenhum, abraça bastante também para não ficar. A gente precisa se abraçar mesmo. O contato físico com os familiares, ele é bastante positivo, porque ele traz uma sensação de reconhecimento, uma sensação de prazer muito grande. E isso é um reforço positivo para que o indivíduo se sinta bem. Bom, medicamentos sempre orientados e a terapia. A terapia é fundamental, porque a terapia ou a conversa com pessoas esclarecidas e a atenção no centro, hein? Chegou no centro e falou assim, eu estou deprimida? Por favor, acolham essa criatura. Acolham e escutem o máximo que vocês puderem. Eu vejo algumas casas que chegam deprimido e o pessoal não dá a mínima do deprimido e ele não volta mais. Quer dizer, então vamos acolher, ouvir o que o sujeito tem para falar. Para todo mundo não presta, mas destaque uma pessoa para esse trabalho. Aquele que tiver mais habilidade de escutar, que tem um pouco mais de paciência, destaque esse sujeito para ouvir quem chega, porque senão ele não chega. E nós precisamos fazer com que ele chegue para que ele possa melhorar. Não é para dizer que a casa está cheia, mas para que o indivíduo se sinta bem. Bom, com a terapia, você que era uma lagartinha, vai mudando os seus conceitos, vai mudando a sua cabeça, vai se tornando mais positivo e vai vendo a vida por um outro ângulo. E você se liberta e o seu cachorro preto vai ficar pequenininho. Então, uma ajuda terapêutica, ajuda de alguém que escute é bastante positivo. Quando você perde a alegria de viver por uma situação de depressão, a tendência ao suicídio aumenta muito, porque eu vou viver nessa tristeza. A tristeza é tão grande que o sujeito prefere a morte para deixar de sentir, como se a morte fosse a solução. Mal sabe ele que acordando no plano espiritual ele vai sentir isso e coisas muito piores, com amigos invisíveis que vão piorar muito o seu estado de espírito. E aí nesse gráfico aqui, nós temos aí alguns países descritos, o homem é o azul agora, tá? Onde há o índice da taxa de suicídio. Olha lá, na Rússia é o primeiro, olha, quase 70%. Ele não, infelizmente, essa fonte não dá se isso é % ou não. A incidência dos suicidas, a maior parte é dos homens, né? 70% dos homens estão se suicidando, tá? No Japão, na Finlândia, na Bélgica, no centro da Europa, na França, na Suíça, a tendência do suicídio é maior. E aí existe uma correlação da suicídio com os países menos religiosos. Os menos religiosos são os mais claros marcados no mapa, que coincidem. Olha, se vocês verem aqui, deixa eu me abaixar aqui para você ver, a Rússia, a região do Japão, são os países da Europa, os países menos religiosos e que têm uma incidência maior de suicídio, principalmente quando o sujeito se deprime. Portanto, é necessário evangelizar-se. Nós precisamos nos evangelizar. E tem esse trabalho publicado aqui numa revista de neurociência, dizendo o seguinte, lá em 2014, que a meditação, ela melhora aí os fatores de risco para a doença de Alzheimer, melhora o seu colesterol, a pressão sanguínea, a irrigação do cérebro, protege contra o estresse, reduz a sua ansiedade e reduz a sua depressão. Meditação é aquele minuto que eu tiro para mim e que eu vou ficar lá 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15, 20, vou parar e vou fazer, vou relaxar do estresse, conversar um pouquinho com Deus. Alguns emitem sons, outros pensam em verem paisagens maravilhosas na mente, cada um tem um jeito de conversar com Deus. Nós temos o nosso jeito, então nós vamos escolher um momento do dia para que a gente se ame. Mas eu não tenho tempo, a minha agenda é muito lotada. Gente, mas a sua agenda é mais importante que você? Que baixa autoestima é essa?
que não dá tempo de se arrumar, que não dá tempo de fazer atividade física, que não dá tempo de parar 5 minutos para você fazer uma meditação, fazer uma reflexão. Nós somos espíritos que já vamos deixar esse corpo que está na correria para voltar para o plano espiritual. E quando chegar aí aos 78 anos, que somos obrigados a parar, não fizemos meditação, não fizemos nada, aí vamos ser obrigados a fazer meditação 24 horas e o desespero vai bater. Então nós temos que nos preparar para as dificuldades da vida. Entendemos que somos espíritos e nós não precisamos de coisas quando vamos para o plano espiritual. E que nós somos muito mais que nossa agenda. Não é a agenda que manda em nós, nós é que mandamos nessa agenda. Então temos que fazer a leitura edificante, porque o amor nos evolui, mas o conhecimento, a sabedoria também são duas asas. Assim a gente não voa, nem assim. Então nós temos que ter um balanço do conhecimento e o desenvolvimento do amor. Quando você faz uma leitura edificante, você abre o seu universo. Consequentemente, você faz uma auto-renovação. Vai mudando o conceito. Começa a modificar os planos da sua existência. Ah, não deu para fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Ou ainda, eu vou descobrir um novo modo de viver. E quem sabe, não vou desenvolver o desejo pelo trabalho. E aí o trabalho é uma das melhores terapias para a depressão. Divaldo conta que tinha uma senhora muito rica lá na Bahia e que entrou num processo depressivo muito grande. E a única coisa que tirava essa mulher da depressão, que fazia com que ela se interessasse por alguma coisa, era algumas orquídeas que havia na casa dela. E um dos médicos que foi tratá-la falou que ela gosta, ela não faz mais nada, a não ser botar água nessas orquídeas. Ele falou, então tá. Então vamos criar um evento beneficente em que um dos prêmios seria uma orquídea para cada um. E essa senhora começou a criar, cultivar orquídea, foi cultivando orquídea, trocou orquídeas e no final ela não parava de fazer orquídea para os eventos beneficentes, o tanto de eventos que tinha, ela não parou de fazer orquídea e saiu do quadro depressivo. Então nós precisamos achar aquilo que a gente gosta de fazer. Gostou de bordar? Loja do centro, eles estão precisando vender nos bazares. Gostou de cozinhar alguma coisa? Traz o pessoal do centro aqui um pratinho que a gente vai gostar muito de comer isso no final, né? Então comece a fazer aquilo que você gosta e aí você vai se envolver com uma quantidade de trabalho tão grande que não vai deixar a cabeça vazia. Agora, como eu gosto do sofá, desde quando eu leio essa frase, dizendo, se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. Nossa, vai mudar a idade da aposentadoria, já estão falando em 65 anos. E eu que quando pisei na faculdade, primeiro dia para dar aula, contei, falei para mim, falei, só faltam 25 anos, eu estou aposentada. Já deu 30 e agora vou trabalhar quase 50 para chegar aos 65, mas não vou parar não. Só quando houver a expulsória, né? Aí não tem jeito, eles botam a gente para fora mesmo. Então, esse anseio de repousar antes de tempo. Por que o trabalho fica tão pesado? Porque a gente tem uma relação ruim com o trabalho. A gente fica só pensando em parar. Na realidade, se a gente trabalha gostando do trabalho, a gente não pensa em parar. Então, se te reconheceres conscientemente dotado de energia para ser útil, não desconfies a inércia e a lamentação. Então, se nós estamos querendo trabalhar e temos energia, vamos arregaçar a manga que o trabalho aparece. Culpa. Quer dizer, se eu estou sentindo culpa, qual a consequência disso? Culpa sem sentido levará a uma permanente desconsideração por si mesmo. Ou seja, você fica se mutilando, então você não gosta de você mesmo. A ausência de autoestima e incessantes arrependimentos. É o que diz Joana de Ângeles. Não fazer a outro o que não deseja que o mesmo lhe faça, elimina as possibilidades de consciência de culpa, de conflito, e lhe dá um padrão de comportamento equilibrado para uma diretriz para a conduta sodia. Então, nós vamos ter paz se nós tivermos a liberdade da nossa culpa, não fazer o outro o que não gostaríamos que fizesse para nós. E qual é a receita de paz que Joana de Ângeles deixa para a gente? Agradecendo a Deus a bênção do renascimento. Isso é fundamental. Na carne, conscientiza-se da sua utilidade. Todos nós somos importantes para Deus. Da sua significação superior.
combatendo os receios do passado espiritual. Ah, eu tive muita coisa que eu fiz errado. Fez, não faria mais, não fará mais. Combatendo então os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes de culpa, e você vai produzir a sua alegria. Recebendo ou não tratamento especializado, aprofunda a sua terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito, que ele é, do qual se encontram estruturadas conquistas e quedas. Do lado do mecanismo é evolução inevitável. Então nós vamos evoluir sempre. E na evolução é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Quando Jesus fala que brilha a vossa luz, vós sois deuses, que brilha a vossa luz, quem já deu lustre em prata aqui? Pega o paninho e vai. Quem já lustrou sapato aqui? Pega o paninho e vai. Dar brilho não é uma coisa fácil. Então que brilhe a vossa luz. Mas se o fardo estiver pesado, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos acolherei. Que Jesus nos abençoe.